Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio da 7ª temporada. Hoje o nosso tema é: a palavra é a base da autoridade. E o texto bíblico está em 2 Timóteo 3, no versículo 16, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A palavra de Deus, ela tem um principal lugar dentro do cristianismo. E esse principal lugar se chama regra de fé e prática. A regra de fé e prática é o nosso manual de como nós devemos andar em fé e como nós devemos vivenciar no nosso dia, na nossa rotina, nos mais diferentes lugares e âmbitos de relacionamento. Deus, ele governa através da sua palavra. A Bíblia não é apenas um livro de inspiração. Ela não é um conselho. Ela é a revelação da vontade de Deus para o seu povo. A autoridade espiritual, ela depende literalmente de como que você se relaciona com a palavra de Deus. Não existe possibilidade de você ter autoridade baseada na opinião das pessoas. A palavra de Deus, ela é fundamental na vida cristã. Ela deve ser o seu manual. Você deve seguir o que ela diz, você deve obedecer o que ela diz, o seu comportamento deve ser respaldado por ela. Então, a opinião das pessoas a seu respeito, elas devem ser colocadas nos seus devidos lugares de importância. E a palavra de Deus no centro de todas as coisas. Eu quero te dizer que quem conhece a verdade discerne os enganos. Quem conhece Deus através da palavra, da revelação da palavra, e aqui eu não estou dizendo que é o conhecimento de um livro literário que você vai ler e só vai conhecer o que está escrito ali, aquilo não vai transformar a sua vida, aquilo não vai guiar você, aquilo você não tem nem respeito e reverência pelo aquilo que você está lendo. Então, se você tem esse tipo de relacionamento, você vai ser enganado, isso é um fato. Agora, se você tem zelo pela palavra de Deus, se você tem cuidado com ela, se você para ler a Bíblia consciente de que Deus vai falar com você, aí, minha irmã, ninguém vai ter a capacidade de te enganar, porque você vai ter o filtro que é a Escritura, que é a palavra de Deus. Uma mulher cheia das Escrituras, ela reconhece rapidamente aquilo que não vem de Deus. Ela bate o olho e ela discerne. Eu quero aqui levantar um ponto que talvez você não tenha analisado com esse olhar. E o olhar de como nós temos desvalorizado as Escrituras. Antigamente, quando nós éramos crianças, na escolinha dominical, nós aprendíamos a lista de todos os livros da Bíblia. E aqui eu quero deixar uma pergunta. Você sabe quantos livros a Bíblia tem? Os pastores falavam trocentos versículos bíblicos lá em cima do altar e você corria para abrir a Bíblia junto com ele. Antigamente, nós tínhamos tato na Bíblia. Você pegava na Bíblia, você cheirava a Bíblia, você sentia o cheiro do papel, você tocava, era físico isso. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você realmente acha que levar a Bíblia pro mercado digital não roubou alguma coisa de nós? Porque hoje em dia, se você pede uma pessoa para abrir no livro de Zacarias, a pessoa não sabe nem aonde está. Qual o espaço que a Bíblia ocupa no seu coração? Porque se você valoriza a Bíblia, você tem zelo por ela. E você cuida dela. E você quer conhecer ela. E você quer ler e não apenas ler, mas entender, meditar e buscar do Espírito Santo para entender coisas muito mais profundas do que só uma leitura superficial. Antigamente, os cristãos eram conhecidos como homens e mulheres do livro da capa preta. As pessoas caminhavam com as Bíblias nas ruas e as pessoas tinham referência disso. E aqui eu quero trazer você para pensar a respeito disso. Será mesmo que colocar a Bíblia de forma digital não foi uma estratégia para descaracterizar um cristão? Eu sei que a
Bíblia no digital alcança milhões e milhões e milhões, e muitas pessoas podem ser alcançadas por isso. E não é sobre isso o tema aqui. O tema é você deixar de carregar a sua Bíblia e ter referência nela. Você sabia que tem pessoas que não carregam a Bíblia porque têm vergonha de carregar a Bíblia? E aqui eu não estou falando de pessoas que não são cristãs. Eu estou falando de pessoas cristãs, batizadas, pessoas que frequentam igrejas evangélicas. Talvez você tenha se esquecido da importância que a Bíblia tem. A mente, ela é fortalecida quando nós substituímos as mentiras do diabo pela palavra de Deus. Olha para você ver o poder que a Bíblia tem. Pessoas guiadas por princípios são menos dominadas pelas emoções. As emoções hoje em dia têm acabado com a nossa sociedade. Pessoas estão desequilibradas por causa das emoções. E Deus deixou um manual para mim e para você, minha irmã. Qual é o manual? Não é a minha emoção, é o que a Bíblia diz. As nossas emoções precisam ser colocadas no lugar delas. Quanto mais compreendermos a vontade de Deus, menos espaço nós damos para o medo, para a insegurança e tantos outros problemas que nós carregamos. E na prática, eu quero deixar aqui para você alguns pontos. O primeiro, leia a Bíblia diariamente. Se você escova o dente e toma banho todos os dias, necessariamente você precisa ler a Bíblia todos os dias. É uma questão de sobrevivência, você precisa entender isso. O segundo, memorize versículos importantes. Hoje em dia as pessoas não decoram mais. Eu quero aqui estimular você a decorar versículos. Pregue versículos na sua casa. Declare a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder, gente. Não se esqueça disso. E o terceiro, antes de tomar decisões, procure princípios bíblicos relacionados àquele assunto. Não tome decisões da sua cabeça. E o meu conselho para você é: nunca permita que os sentimentos tenham mais autoridade na sua vida do que a palavra de Deus. E para esse tempo de reflexão, vou deixar aqui uma pergunta para você. Quais decisões da sua vida ainda estão sendo guiadas mais pelas suas emoções do que pela palavra de Deus? Anote no seu bloco de notas e peça ao Espírito Santo para te conduzir. Eu encerro por aqui. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo episódio, se o Senhor nos permitir.